O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 1, livro 2. O mundo espírita ou dos espíritos. Princípio vital, forma e ubiquidade dos espíritos. Pergunta 88. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Resposta dos espíritos. Aos seus olhos, aos olhos humanos, não aos nossos, sim, é como uma fagulha, um clarão ou uma centelha etérea. A sua forma é também para nós indefinida. Podemos compreendê-lo como uma chama, um clarão ou uma centelha, tendo uma coloração que vai do escuro e opaco a uma cor brilhante, da qual a do rubi, de acordo com a sua menor ou maior pureza. Pergunta 88A. Essa fagulha ou centelha tem alguma cor? Para os espíritos, ela varia do escuro ao brilho do rubi e de acordo com o grau da pureza do espírito. Então, conforme sua pureza, de menor esclarecimento ou de maior esclarecimento, ele vai de uma coloração rubi, mais escura e mais concentrada, a uma cor mais de uma pureza maior, com um brilho maior. Representa-se ordinariamente os gênios como uma flama ou uma estrela sobre a fronte. Isso que dá origem, inclusive, aos pintores, aos retratistas de antigamente, imaginarem-se e contarem-se como um espírito, como um gênio da lâmpada. É uma alegoria que se lembra a natureza essencial dos espíritos. É colocada no alto da cabeça, porque ali é a sede da inteligência. – 89. Os espíritos gastam algum tempo para atravessar o espaço, então percorrer, por exemplo, da Terra até o Sol, do Sol até Marte, ou outros planetas, ou outra parte do universo. Eles gastam algum tempo? A resposta é sim, tão rápido quanto o pensamento. Em virtude da sua natureza, o espírito pode transportar-se com uma rapidez do pensamento, sem que a matéria mais densa lhe ofereça qualquer obstáculo. 89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? A resposta é: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está, pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo, o pensamento é algo que o espírito tem, então é um atributo do espírito. Pergunta 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem noção da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para o lugar onde deseja ir? Então, suponhamos os nossos irmãos que são viventes na colônia Nosso Lar. Quando eles se transportam para a Terra para nos ajudar, será que eles se dão conta disso ou não? Como é que é essa situação? Tanto um quanto o outro, ou seja, quanto uma situação como outra. Eles podem se dar conta ou não. O espírito pode ser muito bem, e se quiser dar-se conta da distância que atravessa, ou seja, ele pode realmente ter a forma de pensamento, como é que ele se transportou, de que maneira e quanto ele se transportou. Mas essa distância pode também desaparecer completamente, ou seja, para ele pode ser como um pensamento muito rápido.
Isso depende da sua vontade e também da sua natureza, mais ou menos depurada. Então, imaginemos um espírito bem esclarecido, bem evoluído, ele terá a possibilidade de analisar essa distância se quiser ou simplesmente se transportar. Um espírito, em contrapartida, de menor conhecimento, um espírito talvez familiar, que queira ajudar, ele, diferentemente de um espírito protetor mais evoluído, terá também a distância a percorrer, a mesma distância, mas ele pode se dar conta de uma forma diferente, ou seja, para ele pode ser mais, gastar mais tempo no sentido de perceber essa distância. Pergunta 91. Temos aqui, então, a simbologia da terra, da água, do fogo e do ar. E a pergunta é: a matéria é um obstáculo ao espírito? Quer dizer, o espírito pode transpor a água, o fogo, o ar, a terra? A resposta: não, ele penetra em tudo. No ar, na terra, nas águas, no fogo, todos lhes são igualmente acessíveis, ou seja, ele pode ir para onde quiser, como quiser, atravessa a água, atravessa o fogo, atravessa o ar, atravessa a terra, sem barreiras. Por exemplo, se ele quiser atravessar uma porta, não tem barreiras. Uma parede, não tem barreiras. Pergunta 92. Os espíritos têm o dom da ubiquidade, ou seja, o mesmo espírito pode se dividir, então ubiquidade, se dividir, ou estar em vários pontos de uma só vez. Então um espírito pode estar aqui, presente na Terra, presente lá na colônia Nosso Lar, que nós conhecemos, pode estar outra parte do universo. A resposta é não. Pode haver divisão de um espírito. Então, quer dizer, não pode ter essa divisão do espírito. O espírito não se divide, mas cada um deles é um centro que se irradia para diferentes direções. E é por isso que parecem estar em vários lugares de uma só vez. Então, a irradiação de um espírito, então ele pode estar aparecendo lá no planeta Marte, aqui na Terra ou em outra parte do universo, porque ele se irradia. Então vamos tomar como exemplo, vê-se o Sol, que é apenas um, e no entanto irradia em torno e envia os seus raios para toda a parte. Apesar disso, ele não se divide. Então, um bom comparativo para compreendermos. Pergunta 92. Todos os espíritos irradiam com igual intensidade? Então, por exemplo, um espírito de menor grau de evolução pode se irradiar como um espírito que tenha atingido um grau de evolução maior, como Cristo. Por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes. Bem longe disso. Essa irradiação depende do grau de pureza de cada um, ou seja, de cada espírito. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um deles pode estender o seu pensamento a diversas direções, sem, com isso, se dividir. É nesse sentido somente que devemos entender o dom da ubiquidade, ou seja, essa divisão atribuída aos espíritos, é dessa forma como nós explicamos no slide anterior. Tal como uma fagulha que projeta ao longe, a sua claridade pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Tal como ainda um homem que, sem mudar de lugar ou dividir-se, pode transmitir ordens, sinais e movimentos para diferentes pontos. Então nós temos assim, mas o Dr. Bezerra se manifesta
em um determinado centro, como é que ele pode então se manifestar em outros centros simultaneamente, no mesmo horário, no mesmo dia? Então, é a ubiquidade dos espíritos, a evolução desse determinado espírito. Então, tem a falange corrente do Dr. Bezerra de Menezes, ele se irradia muitas vezes, se divide e seus assistidos, recebem as suas dádivas de amor, de caridade, como sempre foi. Com isso, nós terminamos essa parte do capítulo de forma e ubiquidade dos espíritos.